Estamos de regresso a Motores, o seu espaço semanal dedicado ao desporto automóvel. Nesta edição do Motores vamos assistir ao campeonato de velocidade. O circuito do Estoril foi palco de mais um Racing Weekend. Vamos também até Jerez de la Frontera para assistirmos a mais uma jornada dos Super 7 by Kia e do campeonato dos Single Seater Series. O Autódromo do Estoril foi palco da derradeira jornada do Campeonato Nacional de Velocidade GT Turismos 2015, uma jornada que conta com os concorrentes do Campeonato de Espanha de Resistência em pista e também da chuva, que se fez sentir durante todo o fim de semana e que acabou por baralhar os setups dos carros. Ao volante do já habitual Porsche 991 GT3 seguem Nuno Batista e Pedro Marreiros. Os pilotos da Veloso Motorsport chegam ao Estoril para garantir o título nos GTs e podendo assim assumirem-se também como candidatos à vitória absoluta. Durante os cronometrados fizeram as voltas mais rápidas e conquistam 2 pole positions. Na competição reservada à categoria de turismo TCR temos um outro carro, também da Veloso Motorsport, o Seat Leon Cup Racer de Francisco Mora. A oposição em pista pertence ao Campeonato de Espanha de Resistência, o que deixa prever uma jornada bem mais animada que a anterior, onde competiu sozinho na sua categoria. Vamos então assistir à primeira corrida deste Campeonato Nacional de Velocidade GT e Turismos. Pedro Marreiros faz o primeiro turno. A pista estava um pouco molhada, o que complicou o trabalho da equipa da Veloso Motorsport. No entanto, Marreiros fez um primeiro turno limpo, o que deixou a Nuno Batista margem suficiente para gerir qualquer erro. A dupla do Porsche entrou num desafio com o Gineta G55 de Daniel Carretero. O piloto espanhol estava a liderar a corrida quando Marreiros segue para as boxes para troca de pilotos. Nuno Batista entra na corrida com mais 15 segundos de handicap do que a concorrência. O piloto da Veloso Motorsport consegue gerir bem as voltas e acaba por seguir na frente da corrida até ao final. Eu sei que handicap iremos ter, porque na corrida anterior já tivemos 15 segundos de handicap, o que nos obrigou a ter uma atenção redobrada às diferenças, mas correu tudo muito bem e, como o Pedro disse, neste dia espero que corra tudo bem, que a segunda corrida termine com mais uma vitória, para que possamos agradecer aos nossos patrocinadores de uma forma digna e também à nossa equipa técnica, que também foi sempre inexcedível. Com o Seat Leon Cup Racer, o jovem piloto Francisco Mora também fez uma excelente exibição nesta primeira corrida. A prova teve bom nível e Mora consegue destacar-se da concorrência espanhola. Foi um bocado difícil no início, mas depois conseguimos encontrar um bom ritmo e acabou por correr bem, consegui passá-lo e depois foi gerir até ao final da corrida. Outra equipa portuguesa também em destaque, José Cabral, fez a sua primeira corrida à chuva com o Porsche GT3 Cup de 2004. O irmão de António Cabral acabou por fazer um peão logo na primeira volta, mas consegue gerir muito bem toda a corrida. O segundo turno ficou a cargo de Pedro Moleiro, que consegue subir 4 posições, conquistando o 10º lugar. O trabalho feito pelo Pedro na recuperação foi fantástico e acabamos por lugar bem merecido, que dedico totalmente ao meu irmão. Segunda corrida deste Campeonato Nacional de Velocidade, o tempo continua a pregar algumas partidas e as equipas vêm-se com dificuldades em gerir os setups dos carros. Desta vez o campeonato arranca para a segunda corrida em piso seco. Espera-se uma corrida de 48 minutos mais uma volta. Nuno Batista sai da pole position depois de ter conquistado o tempo mais rápido durante os cronometrados. O arranque do piloto da Veloso Motorsport foi bem gerido e desde logo consegue uma boa vantagem em relação aos concorrentes. O triunfo estava à vista para a equipa da Póvoa do Lanhoso. Marreiros entra para o segundo turno e foi só gerir o que Batista já tinha feito durante a primeira parte. Nesta segunda corrida, a equipa portuguesa tinha agora um handicap de 25 segundos na paragem obrigatória nas boxes. Os pilotos aproveitaram o facto do Gineta G55 GT4 estar com problemas mecânicos. A dupla da Veloso Motorsport geriu assim a linha da frente até ao fim. Pedro Marreiros e Nuno Batista garantiram assim no Estoril o título de campeões nacionais da velocidade na categoria GTs. Penso que foi uma vitória merecida. Tínhamos um handicap de 25 segundos para cumprir nas boxes, tínhamos estado parados mais 25 segundos todos os nossos adversários. Mesmo assim, eu acho que cumprimos o nosso papel na perfeição, o carro estava muito bom e pronto, foi uma boa forma de acabar a época em beleza. A minha prestação foi gerir aquilo que o Nuno já tinha feito. O Nuno atacou muito forte para ganharmos essa vantagem para quando chegássemos à boxe, mesmo com esses 25 segundos de handicap, estarmos confortáveis.
e depois eu limitei-me a gerir o andamento, não queria estragar de tudo, como é óbvio, a pista ainda estava meia seca, meia molhada, portanto havia algumas zonas perigosas e acho que conseguimos uma justa vitória. E quero agradecer e entregar este campeonato de uma forma muito sentida ao meu pai que me deixou este ano e que é um prémio para ele. A segunda posição absoluta foi também para a Veloso Motorsport. O Seat Leon de Francisco Mora venceu a competição reservada aos carros da categoria Turismos TCR. O campeão nacional entra em pista na pole position. Mora teve uma luta intensa em pista com os carros do Campeonato Espanhol de Resistência, a mostrarem muita competitividade. Mora mostrou que consegue gerir bem o seu Seat Leon à chuva, depois do circuito do Estoril. Francisco Mora corre agora na esperança de participar no GP de Macau. Tivemos a testar pouco aqui em seco, aliás foi a primeira vez que andei a seca, que foi agora na corrida, aqui no Estoril, com o Seat, e foi muito complicado nas primeiras voltas, que não sabia por que zonas haveria de ir, porque estava seco umas partes, molhado noutras, mas depois reparei como é que o Seat que me passou ia fazendo e conseguia fazer umas boas voltas, apanhá-lo, depois foi passar. Depois a parte mais complicada foi passar o Porsche, porque a direito é impossível apanhá-lo e depois vai conseguir passar. Foram ali 5 voltas engraçadas e depois ganhei um bom avanço e consegui gerir até ao final. Depois tive um pequeno percalço que levei um drive-thru por causa dos limites de pista. Mesmo assim consegui sair à frente dos meus adversários e manter a distância e acabei com cerca de 15 segundos de vantagem, que foi muito bom. Francisco Mora conquista também o troféu Seat, englobado no Campeonato Espanhol de Resistência. Para os pilotos da SGP Motorsport, entram nesta segunda corrida com Pedro Moleiro, a sair do 4º lugar da grelha. Moleiro arranca muito bem, entra num duelo animado com o Seat Leon de Francisco Mora. Já Cabral sente que o Porsche começa a dar problemas na segunda parte da corrida, mas ainda assim consegue posicionar-se num 11º lugar. Entre os portugueses, sobe ao 2º lugar do pódio. Foi o mais animado do fim de semana. Acho que aquelas 6 voltas a discutir com o Francisco Mora e com outros concorrentes espanhóis foi mais divertido. Só que eu tenho muitos quilómetros nesta pista e ponho-me em todo lado, não os deixo passar tão facilmente. Apesar do fim de semana chuvoso e que prometia atrapalhar as contas dos pilotos portugueses neste Racing Week no Estoril, o domínio acabou por ser absoluto para os pilotos da Veloso Motorsport, que garantiram assim o título de GTs, 2 vitórias absolutas, as voltas mais rápidas em ambas as corridas e ainda 2 pole positions. O Campeonato Nacional de Velocidade na categoria de GTs regressa em 2016. A penúltima jornada do Campeonato Nacional de Clássicos também passou pelo Autódromo do Estoril, uma prova muito competitiva e com um circuito banhado pela chuva. Depois dos carros alinhados, João Macedo e Silva preparava-se para sair em pole position, mas logo na volta da apresentação, a transmissão do seu Porsche 991 RSR cedeu e o piloto acabou por ficar de fora desta primeira corrida e também do campeonato. Eu não sei muito bem, os mecânicos estão a tentar descobrir, mas pensamos já que é um problema do diferencial autoblocante. Não sabemos como é que aconteceu, porque saí da box e ainda estava direito do carro, mas mal entrei em pista, começou a fazer muito barulho e vi-me obrigado a parar. Infelizmente vai, a não ser que agora os clássicos 75 não acabem mais nenhuma corrida, não tenho a mínima hipótese de ganhar o campeonato. Rui Costa, ao volante do Ford Escort RS 1600, aproveitou a oportunidade e foi mais rápido no arranque. Luís Barros está colado ao seu adversário mais direto, mas Rui Alves também chegou a Estoril com vontade de dar luta e acaba por subir para 2º. Luís Barros rapidamente cai para 4º, depois do peão que fez na primeira volta. Rui Costa aproveita os azares dos seus adversários e ganha uma vantagem confortável e a luta pelos primeiros lugares ganha outra animação entre os históricos de 75. Agora Rui Azevedo também aparece no grupo de frente, mas Luís Barros pressiona e de forma surpreendente recupera o tempo que tinha perdido logo na primeira volta e acaba por entrar na liderança da corrida. Jorge Cruz, com o BMW 323i, chega à 3ª posição e lidera entre os históricos de 81. Mas Rui Alves volta a aparecer em cena e recupera o 4º lugar, mas por pouco tempo. Cai para 6º e Cruz sobe para 4º, enquanto que Nuno Soares, com o seu Datsun 1200, consegue subir para 5º. Entre os históricos de 71, consegue destacar-se no 1º lugar. Luís Barros consegue então cortar a meta em 1º lugar, seguido de Rui Costa, e fechar o pódio temos Rui Azevedo. Sim, o objetivo era tentar arrancar bem e consegui, só que ao fundo na 1 passou tudo para mal, ou seja, correu menos bem, mas andei bem, andei uma volta, 2 a tentar recuperar o 1º lugar, não consegui, entretanto saí de pista, pensei, vou tentar gerir
e eu volta a volta comecei a ficar mais rápido e felizmente ganhei a corrida. Segunda corrida deste Campeonato Nacional de Clássicos, Luís Barros parte da pole position e mantém-se nesta posição apenas nos primeiros metros. Rui Costa estava atento e fica colado ao piloto da Mob Racing, enquanto Rui Azevedo segue logo atrás. Menos de meio segundo separam-no da segunda posição. João Macedo e Silva, que havia ficado fora na primeira corrida, regressa em grande à prova, mesmo partindo da última linha da grelha, ganha 22 posições logo na primeira volta. O piloto do Porsche 911 RSR chega ao quinto lugar logo na terceira volta. O fim da corrida está próximo e Macedo e Silva já segue então em terceiro. Ao volante do Volkswagen Sirocco segue Fernando Xavier, que é o melhor da taça 1600 H81. Jorge Cruz, com o seu BMW 323i, destaca-se entre os históricos 81. Pedro Miguel Gaspar, ao volante do Datsun 1200, lidera os H71 e Paulo Duarte conquista a taça 1600. Na tabela geral, Luís Barros termina em primeiro lugar, apenas 15 centésimas separam-no de Rui Costa e João Macedo e Silva conquista o último lugar do pódio. Missão cumprida. A ideia era ganhar, a ideia era que estivesse seco, estava seco, arranquei bem, depois foi aguentar o malandro do Rui, que é um malandro duro de roer, mas foi bom, foi bonito, fizemos uma corrida limpinha, não houve toques, foi saudável, foi muito bom. João Macedo e Silva já não procura o título neste campeonato, mas Rui Costa parte para a última jornada no Autódromo Internacional do Algarve, com um título para discutir. Primeiro dia da corrida para o desafio único no Autódromo do Estoril, na categoria Fiat 2, ao volante dos Fiat Punto 85. Tiago Vilela e Hugo Negrais são os favoritos desta jornada. No Algarve chegaram à liderança e do Estoril querem sair com o mesmo título. Uma prova importante para a dupla de Braga, uma vez que os pode levar ao título neste troféu monomarca, antes de partirem para a última etapa em dezembro. A equipa da Motosport arranca da primeira posição nesta primeira corrida da categoria dos Fiat Punto. Tiago Vilela fez o primeiro turno e começa por perder terreno logo na partida. Apesar de se manter no grupo da frente, Vilela acaba por fazer uma primeira parte desta corrida muito limpa. Hugo Negrais entra para fazer o segundo turno e com um ritmo muito forte consegue mesmo ser o mais rápido entre os concorrentes e fica a 1,5 segundos dos seus adversários mais diretos. Rapidamente Negrais chega ao primeiro lugar, mas a 3 voltas do final o piloto de Braga acaba por enfrentar um concorrente da categoria 1 e que entra numa luta com Negrais, o que acaba por provocar algumas saídas ligeiras de pista ao piloto da Motosport e perder assim algumas vantagens. Hugo Negrais ainda rodou atrás do prejuízo, mas acaba por descer para o segundo lugar, seguido de Vítor Ramos e Jorge Meireles. O primeiro lugar caiu sobre André Martins e José Monteiro. Além de ganharmos, é bom para o campeonato que estamos a discutir, portanto, é bom nos dois sentidos. Um motivo de felicidade hoje e que dá outro ânimo para amanhã. Exatamente, é sempre ganhar é sempre um motivo de felicidade e de responsabilidade também. E amanhã estaremos, pelo menos, vamos tentar lutar pela vitória, como é óbvio. Segundo dia no Autódromo do Estoril e segunda corrida, mais um dia de chuva, mais um dia de desafios para os favoritos da categoria Fiat 2. A segunda corrida parecia ser ainda mais complicada. A dupla de Braga partiu do 5º lugar. Hugo Negrais e Tiago Vilela teriam que se mostrar mais desafiantes. E foi isso mesmo que aconteceu. Vilela faz o primeiro turno, arranca bem, consegue desde cedo conquistar alguns lugares, o que dá motivação. No entanto, Tiago Vilela insistia em circular com alguma cautela, de forma a não perder posições. Vilela geriu muito bem e termina o turno muito perto do terceiro lugar e dá passagem ao seu colega de equipa, Hugo Negrais, que entrou para vencer. A chuva acabou por não desfavorecer a equipa de Braga e sai então vencedores em mais um desafio único na categoria Fiat 2. A ideia foi recuperar o que perdi logo no início da corrida, após o arranque. Consegui encaixar-me novamente junto dos 2 primeiros e consegui, na volta de saída para a troca de pilotos, agarrar-me ao segundo classificado e vim com ele para o Hugo a seguir conseguir ultrapassar e passar para o primeiro.
O segundo lugar do pódio é conquistado por Manuel Fernandes e Carlos Rodrigues. Já a dupla António Coelho e José Machado sobem ao último lugar do pódio. Vamos agora espreitar a categoria FEUP 3, onde os Alfa Romeo 156 são os protagonistas. O primeiro dia de corrida foi discutida debaixo de chuva, mas os pilotos da Ventilações Moura lideraram a maior parte do tempo. Durante a troca de pilotos, a dupla perde a liderança, apenas por alguns momentos. Rapidamente, Gustavo Moura conseguiu gerir muito bem e faz frente aos seus adversários mais diretos. E conquistam assim o primeiro lugar do pódio. A dupla Paulo Ribeiro e António Ferreira chegam ao segundo lugar e já a equipa da Amob Racing conquista o terceiro lugar. Na segunda corrida, as dificuldades intensificaram-se. João Batista e Gustavo Moura andaram as primeiras voltas no pelotão da frente, mas sem assumirem liderança. A dupla JJ Magalhães e Afonso Cidrais fizeram frente à equipa da Ventilações Moura e lideraram a primeira metade da corrida. Mas a dupla Batista e Moura levou a melhor e assumiu o comando a 8 voltas do fim. Acabam por vencer com pouco mais de 23 segundos de vantagem para a equipa da JJ Magalhães. Gonçalo Rodrigues e Mário Moreira completaram o degrau mais baixo do pódio. Esta foi bastante mais divertida, pelo menos para mim. Não arranquei bem, mais uma vez, não é? Tenho de passar aqui este trauma do arrancar, mas vai ser na próxima corrida em Braga. Mas depois tive uma luta interessante, a conseguir visualizar os meus diretos adversários até um certo ponto, que depois, passando, nunca mais, tive uma corrida muito mais descansada. Portanto, temos 26 pontos de vantagem, temos que pelo menos fazer 24 ou 25 em Braga para sermos campeões. A próxima jornada do Challenge Desafio Único realiza-se em dezembro no Autódromo do Estoril. Mais uma jornada do Super 7 Bike Year, desta vez em modo internacional. Jerez de La Frontera foi palco desta terceira jornada de 2015 do troféu Monomarca de Velocidade Nacional. Cerca de 2 dezenas de participantes entraram para o circuito andaluz e os candidatos à procura do lugar mais alto do pódio são muitos. No entanto, o terreno é desconhecido para muitos dos pilotos que têm trabalho redobrado para chegar aos setups finais dos carros e a chuva também entrou na competição para baralhar ainda mais as contas das equipas. No primeiro dia de prova, percebeu-se que Gonçalo Lobo do Val mostrou ser aquele que mais facilmente se adaptou à pista. No entanto, Eduardo Leitão levou o seu Super 7 aos ajustes e consegue entregar-se logo na primeira manga, liderando do início ao fim. Atrás rodava Sérgio Saraiva, que manteve a segunda posição durante toda a primeira manga. O último lugar do pódio ficou a cargo de Gonçalo Lobo do Val, que ainda enfrentou José Galvão, que tentava conquistar este lugar. Mas Lobo do Val, já bem adaptado ao traçado, mostra que é o melhor neste duelo. A segunda manga também teve muita animação. Sérgio Saraiva liderou durante as 3 primeiras voltas, mas Gonçalo do Val queria mais do que um terceiro lugar no pódio e entra nesta luta com Saraiva. Já na quarta volta, o Hugo Araújo junta-se a esta competição e chega mesmo a conseguir rodar na linha da frente durante uma volta. Gonçalo Lobo do Val rapidamente resgata a liderança e manteve-se assim até ao fim. O Garaújo fica assim em segundo lugar, depois de uma dura prova com Eduardo Leitão, que termina em quarto. E o terceiro lugar do pódio nesta segunda manga foi para Luís Lisboa. Na classificação combinada, Gonçalo Lobo do Val segue na frente, Eduardo Leitão e o Garaújo completam os 3 primeiros. Percebi que tinha um bom andamento, mantive muito perto do Saraiva, sempre a controlar as distâncias para o Garaújo. E o Eduardo Leitão ganhou essa primeira manga. Na segunda manga, parte terceiro, rapidamente consigo subir no arranque para segundo e depois andámos ali um conjunto de 4 pilotos numa luta muito aguerrida. Consegui passar para primeiro depois e aí consegui, estava com um andamento forte e consegui ter uma vantagem suficiente que me permitiu controlar e vencer a segunda manga, que em resultado combinado deu primeiro lugar na corrida. O segundo dia no circuito de Jerez acabou por ter um rumo bem diferente, mas presença certa foi mesmo a chuva, que veio para dar ainda mais emoção às provas. Gonçalo Lobo do Val foi o melhor no primeiro dia do circuito andaluz, mas no segundo dia a surpresa surgiu da Madeira. Pedro Paixão foi mesmo o mais forte e venceu as 2 mangas. Na terceira manga, Sérgio Saraiva conquista o segundo lugar e no terceiro lugar do pódio vai para Gonçalo Lobo do Val.
Já na quarta manga, Nuno Santos, que andou apagado durante todo o fim de semana, resolveu entrar num duelo com Gonçalo Lobo do Val e consegue levar melhor ao conquistar o terceiro lugar. Já Lobo do Val segue em quarto. Já desde a altura dos karts que eu adoro chuva. Chuva, normalmente costumo conduzir bem à chuva. Segui alguns conselhos do meu parceiro de equipa, o Eduardo Leitão, que já tem mais experiência na categoria, que ontem acabou por ficar em segundo. Tentei aproveitá-los da melhor maneira e as coisas correram muito bem. Apesar de Nuno Santos ter conquistado o terceiro lugar na quarta manga, o piloto lisboeta que liderava esta competição antes deste fim de semana acaba por ser destronado, mas continua na luta pelo título. Na classificação combinada, Gonçalo Lobo do Val lidera com 28 pontos, seguido de Eduardo Leitão com apenas 1 ponto de diferença, e o Garaújo está em terceiro com 26 pontos. Nuno Santos caiu para quinto e acumula assim 20 pontos. Na categoria Business, o destaque vai para Nuno Pinto, que estreia-se em Jerez de la Frontera com 2 vitórias. Luís Calheiros segue em segundo lugar e José Couto de Almeida conquista o terceiro lugar do pódio. De facto, primeira corrida, não conhecia o carro, não conhecia a pista, ainda por cima a chuva, portanto foi 100%. A quarta jornada da Super 7 Bike regressa a Portugal ao Autódromo Internacional do Algarve. As Single Seater Series foram até Jerez de la Frontera e estreiam-se no circuito de Andaluz. Muitas lutas de pista vão aqui ser discutidas na única prova de monolugares portuguesa. A temperatura até era amena, a rondar os 25 graus, mas a chuva veio para baralhar os setups dos monolugares. Quem procurava piso seco acabou por ser surpreendido porque a chuva abrandou durante a tarde do primeiro dia de prova. César Machado esteve muito bem durante os treinos, adaptou-se e assegurou a pole position. O piloto de Famalicão entrou para a primeira manga com vontade de liderar e manteve-se assim até ao fim com o seu Michael SJ01. César Machado passou Maier Gaspar, que ainda esteve na liderança da prova. Apesar de ser uma estreia na pista andaluz, Machado termina com uma vantagem de quase 20 segundos sobre Fernando Maier Gaspar. Duarte Pires termina em terceiro. Fiz a pole, tinha sido mais rápido nos livres, mas a concorrência não andou toda. Nos cronometrados consegui fazer a pole, consegui fazer na corrida a vitória e a melhor volta. Significa que amanhã arranque de primeiro e foi muito bom. Não conhecia a pista apenas ontem. E estou a gostar. Segundo dia de prova, segunda corrida deste Single Seater Series em Jerez de la Frontera. A corrida de hoje termina com Gonçalo Inácio a levar a melhor, Tiago Raposo Magalhães e Fernando Maier Gaspar fecharam o pódio. Maier Gaspar andou numa luta bem animada com Tiago Raposo Magalhães e Eduardo Pires e depois de conseguir levar a melhor, acaba por sair de pista, o que o empurra para o último lugar do pódio. Já Gonçalo Inácio parece estar com azar e não teve qualquer destaque na primeira corrida, mas na segunda corrida da prova em Jerez, Inácio arranca melhor e consegue recuperar, apesar de César Machado ter andado na caça à liderança. Por sua vez, Tiago Raposo Magalhães surge em pista para ajudar Gonçalo Inácio. Na sexta-feira o carro estava impecável e na última volta perdi o motor. Temos um motor suplente, mesmo assim quando fui para os cronometrados o cabo do acelerador tinha um problema. Partiu à entrada da primeira corrida, o que me fez arrancar da boxe. Já os restantes tinham arrancado e foi ontem fazer o trabalho ao máximo, tentar fazer a melhor volta para garantir a pole position para a grelha de hoje. Não foi possível, fiz o segundo. Hoje arranquei de segundo, passei para primeiro, fiz um grande arranque finalmente. Depois o carro estava com o setup de seco, foi tentar manter ali o pelotão atrás de mim, sabendo que tinha o Tiago, a verdade é essa, o Tiago estava ali um pouco a empatar, estava eu e o César depois a ir embora. Infelizmente, na curva 2 do circuito o César tentou passar por fora, eu quando estou por dentro o carro escorregou-me um bocado que apanhou água porque a pista estava úmida e dei-lhe um toque, foi inevitável. Ainda nesta segunda corrida e logo no arranque, Luciano Carvalho tem um toque com João Pedro Cristóvão, o que os coloca a ambos fora de prova. Luciano Carvalho havia ficado em quinto lugar na primeira corrida deste Single Seater Series em Jerez de la Frontera. A próxima jornada do campeonato de monolugares realiza-se no circuito do Estoril. O motor chega assim ao fim. Vamos voltar dentro de uma semana para lhe darmos todas as novidades do desporto automóvel.